Olá, amigos e amigas. Nós estamos começando a disciplina Filosofia da Religião e quero começar essa aula com vocês propondo 4 intervenções curtas, no máximo 5, 6, 7 minutos, para que a gente não possa cansar e tenha o prazer de pensar. Filosofia é para isso, para nos ajudar a refletir sobre as coisas que nos dão sentido. E a filosofia da religião é exatamente essa disciplina que vai fazer com que a gente pense sobre uma questão fundamental, que é o problema de Deus. Queria começar esse primeiro encontro com vocês com uma oração de um filósofo que talvez foi o que fez o questionamento mais duro a Deus no pensamento ocidental, que é o Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Tem uma oração desse filósofo que ele intitula a oração ao Deus desconhecido, e diz assim: antes de prosseguir o meu caminho e lançar o meu olhar para a frente uma vez mais, elevo só minhas mãos a ti na direção de quem eu fujo. A ti, das profundezas do meu coração, tenho dedicado altares festivos para que em cada momento tua voz me pudesse chamar. Sobre esses altares estão gravadas em fogo estas palavras: ao Deus desconhecido. Sou eu, embora até o presente tenha me associado aos sacrilégios. Sou eu, não obstante os laços que me puxam para o abismo. Mesmo querendo fugir, sinto-me forçado a servi-lo. Eu quero te conhecer, desconhecido. Tu, que me penetras a alma, em qual turbilhão invades a minha vida, tu, o incompreensível, mas meu semelhante, quero te conhecer, quero te servir, só a ti. Esse é Friedrich Nietzsche. Gosto dessa oração porque esse filósofo é colocado como um dos pensamentos ateu no Ocidente. Foi que levantou a tese da morte de Deus. Mas é exatamente com esse pensamento duro, esse questionamento do filósofo, que a gente tem o propósito nessa disciplina de mostrar como a questão de Deus ocupa um lugar central no pensamento ocidental. Ou em que perspectiva a questão de Deus é abordada em cada época. Sobre essas questões, elaboramos uma pergunta para a gente estar conversando sobre na nossa disciplina de atividade e de fórum. A partir do texto, dos inícios até Sócrates, do livro que está indicado na nossa biografia, A Filosofia na Antiguidade Cristã, quais os elementos ou processos que os sábios antigos designaram o divino como um princípio cósmico no pensamento pré-socrático? E, para o fórum, a gente propõe que a gente possa discutir como a filosofia antiga elaborou a noção de divino em Platão e Aristóteles. Nesse sentido, nós vemos que estamos sendo convidados a pensar um pouco como que a questão de Deus vem desde muito tempo intervindo no pensamento da cultura ocidental. Os pré-socráticos, por exemplo, eles associaram a questão de Deus a um princípio que origina todas as coisas. Os pré-socráticos, na verdade, impactados com os fenômenos da natureza, queriam, de alguma forma, entender esse fenômeno na sua totalidade. E para encontrar uma resposta, eles criaram a pergunta fundamental, que é a pergunta sobre arché, sobre o princípio. E essa pergunta é estritamente filosófica, porque racional. A pergunta pelo princípio é que vai orientar, em última instância, toda uma filosofia da religião, porque em torno do princípio está colocado também o sentido da transcendência, o sentido de Deus. Portanto, nós vamos estar conversando, pensando aqui com os pré-socráticos, a partir dessa
questão de sentido absoluto sobre a nossa vida. Para eles era um princípio que alguns foram dando a partir de imagens que eles pegavam da natureza, mas, por exemplo, em Platão, esse princípio é o bem, por exemplo. Ou seja, o bem é que origina todas as coisas, está na estrutura do mundo das ideias de Platão. Ou o motor imóvel, como é conhecido por nós, de Aristóteles. Ou seja, o motor é imóvel, por isso move todas as coisas. Portanto, isso só pode ser uma ideia de Deus. Então, na filosofia antiga, a gente está com essas provocações para poder pensar melhor a questão de Deus, que tanto é presente na nossa vida no mundo contemporâneo. Até o próximo encontro, no próximo vídeo aula. Muito obrigado.